Agora vamos para mais um exemplo. Nessa questão, temos um heredograma e a pergunta: considere que o pai de 3,2 é portador do fenótipo estudado. Qual a probabilidade de 3,1 e 3,2 terem uma criança também portadora? Eu nem vou terminar de ler o enunciado da questão. A questão está falando de 3,2, 3,1, 3,2 e o heredograma não tem nada numerado. E agora, o que a gente faz? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é enumerar os indivíduos e as gerações, tá? Então, olha só, nós temos uma geração, duas gerações, 3 gerações, 4 gerações, tá? Então, a gente vai enumerar as gerações. Geração 1, ó, esses dois indivíduos aqui se cruzaram, deram origem a esse e a esse. Esse e esse casaram, né, com outros parceiros, tá? Deram origem à geração 2. E aqui a gente tem a geração 3 e a geração 4. Então, cada linha do nosso heredograma é uma geração diferente. 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai numerar os indivíduos, tá? E em cada geração a gente começa a numeração. Então, aqui na geração 1 eu vou ter o indivíduo 1 e 2. Na geração 2 eu vou ter o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Na geração 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na geração 4, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente enumera cada geração por linha e sempre em cada linha a gente começa a numeração do 1, tá? Então, 1 até 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Então, beleza, a gente já sabe agora as gerações, né, e o número dos indivíduos. Então, vou ler de novo a pergunta. Considere que o pai de 3,2 é portador do fenótipo estudado. Qual a probabilidade de 3,1 e 3,2 terem uma criança também portadora? E qual a chance de que seja uma menina portadora do fenótipo estudado? Tá? Então, eles estão falando aqui no enunciado sobre a geração 3, o indivíduo 1 e 2. Só que a gente não tem nem ideia de quais são os genótipos aqui desses indivíduos, tá? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é completar os genótipos dos indivíduos possíveis. E por onde que a gente começa? Vamos lembrar daquela dica valiosíssima que eu dei para vocês, tá? Sempre que os filhos tiverem o fenótipo diferente de ambos os pais, os filhos são homozigotos recessivos e os pais são heterozigotos. Então, a gente vai procurar os casos em que os pais são iguais e o filho é diferente, tá? Nós temos algum desses casos aqui? Aqui tem algum desses casos, aqui tem... Não, nessa parte daqui não temos nenhum desses casos. Só que olha só, aqui nessa parte do heredograma, a gente consegue observar alguns desses casos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que os pais 2, 3 e 2, 4 possuem um filho, que é o 3, 4, que tem um fenótipo diferente. Aqui também, ó, esses dois pais aqui possuem um filho com um fenótipo diferente. Esses dois pais aqui possuem um filho com um fenótipo diferente. Então, por essa dica aqui, né, essa regrinha aqui, sempre que os pais são, ambos os pais têm um fenótipo diferente do filho, o filho é homozigoto recessivo e os pais heterozigotos. Então, aqui os filhos são homozigotos recessivos. E a gente está vendo que esse fenótipo representado aqui, né, pelo símbolo rachurado, né, com essa coloração diferenciada, são homozigotos recessivos. Então, a gente consegue preencher esses outros 3 indivíduos aqui também, como sendo homozigotos recessivos. E aqui a gente sabe que os pais são heterozigotos, né, por conta da regrinha que quando o filho é diferente de ambos os pais, o filho é homozigoto recessivo e os pais heterozigotos. Então, a gente consegue preencher aqui os pais também. E aí, agora a gente tem que começar a pensar. Então, vamos analisar os diferentes casos para a gente conseguir
preencher esse heredograma, tá? E aí aqui não tem ordem por onde vocês devem começar, tá? Vocês vão ter sempre que começar tentando desvendar quais são os genótipos. Então vamos começar por esse caso aqui, ó. Aqui a gente tem um indivíduo do sexo masculino que é normal e vai cruzar com um indivíduo do sexo feminino que é portadora dos dois alelos recessivos. E só que esse indivíduo aqui, ele é normal, tá? Então ele tem que ter um alelo dominante. E olha só, ambos os filhos vão ser homozigotos recessivos. Então esse indivíduo aqui precisa também ter um alelo recessivo para passar para esses dois descendentes aqui. Então, o indivíduo 2, ele é heterozigoto. E aí, vamos subir aqui para a geração 1, o indivíduo 1, e o indivíduo 2. Olha, eles são normais, então eles têm que ter um alelo dominante, só que eles têm descendentes que possuem o alelo recessivo, que são descendentes heterozigotos. Só que a gente não sabe, né, de qual dos parentais vieram esses alelos recessivos, tá? Então, tanto um 1 quanto um 2 são A traço. A gente não pode afirmar que eles são homozigotos dominantes e nem heterozigotos. Bom, vamos aqui para o 3,2. O 3,2 a gente sabe que ele é normal, mas a gente não sabe se ele é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, tá? E não tem como a gente saber porque ele foi uma pessoa adicionada aqui, não é uma pessoa da família, tá? Então, a gente vai colocar aqui o genótipo como A traço. Bom, e continuando aqui nessa família, a gente tem um indivíduo homozigoto recessivo, né, cruzando com um indivíduo A traço. A gente não sabe se é homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, o alelo azão, ele vai ser herdado aqui pelos dois descendentes. Só que esses dois descendentes, eles também vão ter que herdar um alelo azinho aqui, tá? Então, eles são normais e são ambos heterozigotos. E para finalizar, esses dois indivíduos aqui, na geração 4, 3, né, e 4, 5, a gente tem que os pais são heterozigotos e vão dar origem a indivíduos normais. Só que a gente não sabe se esses indivíduos são heterozigotos ou homozigotos dominantes, tá? Porque eles podem herdar um dos dois alelos de cada um dos pais, então a gente vai colocar o genótipo como A traço. Então, dessa maneira, a gente preencheu o máximo que a gente pôde aqui do nosso heredograma. E agora vamos para a pergunta propriamente dita, tá? Então, a primeira coisa que o enunciado diz é: considere que o pai de 3,2 é portador do fenótipo estudado. Então, vamos olhar o 3,2. 3,1, 3,2. Olha só, gente. Esse indivíduo aqui, a gente não tinha nenhuma informação dele olhando, além, né, de ter o fenótipo normal, a gente não tinha nenhuma informação dele sobre a família dele. Só que o enunciado está falando pra gente que o pai dele era portador do fenótipo estudado. Então, o pai dele era portador do alelo recessivo. Então, esse indivíduo aqui, ele não é azão traço, ele é azão azinho. Então, a gente já sabe agora, pode afirmar, qual é o genótipo desse indivíduo aqui, tá? E aí, continuando no enunciado. Qual a probabilidade de 3,1 e 3,2 terem uma criança também portadora? Primeira pergunta. Então, vamos lá. O cruzamento de um indivíduo do sexo masculino, azinho, com um indivíduo do sexo feminino, azão. Qual é a probabilidade de nascer uma criança portadora do fenótipo, né, doente? Só um detalhe, pessoal, que quando no enunciado da questão não falar para vocês, né, qual é o fenótipo normal ou doente, sempre o diferente, né, sempre o que está marcado com uma cor diferente ou rachurado é o fenótipo doente, tá? Eu não falei isso anteriormente, isso pode ter confundido, mas sempre o doente vai ser o que tá, se não falar na questão, no enunciado, sempre o doente vai ser o que tá com uma cor diferenciada, tá? Então, aqui, voltando para a pergunta, qual é a probabilidade de 3,1 e 3,2 terem uma criança portadora
né, do fenótipo doente ou da característica. Então, vamos fazer o cruzamento entre azinho, azinho e azão, azinho. Bom, então aqui a gente vai fazer, né, usar o quadro de Punnett, distribuir os gametas da mãe e os gametas do pai, tá? Então, o pai é homozigoto recessivo e a mãe é heterozigoto. E vamos realizar o cruzamento. Quando a gente tem um gameta da mãe contendo o alelo azão, um gameta do pai contendo um alelo azinho, o indivíduo formado é um heterozigoto. Gameta da mãe com azão, gameta do pai com azinho, heterozigoto. Gameta da mãe com azinho, gameta do pai com azinho, homozigoto recessivo, azinho, azinho. E da mesma maneira aqui, homozigoto recessivo, azinho, azinho, tá? Então, esse cruzamento, ele gera metade dos indivíduos heterozigotos e metade dos indivíduos homozigotos recessivos, tá? Então, o cruzamento azinho, azinho com azão, azinho vai gerar meio de probabilidade de ser indivíduo azão, azinho e meio de probabilidade de ser indivíduo azinho, azinho. Então, qual é a primeira pergunta? Qual a probabilidade de 3,1 e 3,2 terem uma criança também portadora? A probabilidade, então, de ter uma criança portadora é de meio, né? Ou de 50%, que seriam esse genótipo aqui. E aí, a segunda pergunta é: qual é a chance de que seja uma menina portadora do fenótipo estudado? Então, a gente tem agora menina e portadora do fenótipo estudado. Então, a gente vai ter a probabilidade de ser uma menina e a probabilidade de ser uma criança portadora. Qual é a probabilidade de ser uma menina? Meio, né, gente? 50% de chance de ser menina e 50% de chance de ser menino. Então, a probabilidade de ser menina e sempre que a gente tem uma probabilidade aqui independente, né? Probabilidade de uma coisa e da outra, a gente vai multiplicar as probabilidades, tá? Então, a probabilidade de ser uma menina, um meio, vezes a probabilidade de ser uma criança portadora, que a gente já viu anteriormente, que também é um meio. Um meio vezes um meio é igual a 1/4, e isso é igual a 25%. Então, a probabilidade de que esse cruzamento aqui obtenha uma menina portadora do fenótipo estudado é de 25%.